A arca, a pedra e a flecha. O que tem em comum esses objetos? Seres inanimados e manipulados pelo homem, talvez. Mas no contexto bíblico podemos considerá-los mais pelo momento em que aparecem do que propriamente pela sua estrutura. Antes de prosseguir nessa reflexão, me permita a expressão de um pensamento que me ocorreu há algum tempo. A interação divina faz com que a evolução das circunstâncias deixem de obedecer a critérios naturais, para produzir resultados que não podem ser aferidos pelos parâmetros da lógica. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nós podemos ler: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu parafraseei esse versículo da seguinte forma: uma real aproximação de Deus exclui a análise dos fatos meramente na dimensão do raciocínio humano e aceita a possibilidade do milagre. Eu gostaria de fazer uma consideração neste momento sobre alguns resultados, algumas intervenções que Deus fez ao longo da história, estão registrados, obviamente, na Palavra de Deus. E eu gostaria, então, de focar nessas três figuras ou três elementos: a arca, a pedra e a flecha. A arca de Noé lembra o dilúvio, uma tragédia universal que assolou a terra, alterando completamente o ciclo de vida. A pedra nos remete à lembrança, entre outros, do episódio em que Davi anulou o gigante Golias. Quanto à flecha, ela também ocupa o seu espaço e aparece nas mais diversas situações. Mas eu quero, nesse momento, destacar apenas aquela que foi atirada aleatoriamente e que atingiu o rei Acabe, tirando-lhe a vida. O objetivo dessa consideração não é exatamente os objetos em si, quais sejam a arca, a pedra e a flecha, mas eu quero me referir ao controle que foi exercido sobre cada um deles. Porque Deus exerceu um controle sobre esses elementos. Por exemplo, a arca flutuou por dias em águas revoltas sem que tivesse um leme. Não havia leme na arca. Então deduzimos que Deus assumiu toda a responsabilidade da sua navegação. E não dá para imaginar a força do impacto das águas contra a sua estrutura durante os dias, né, do dilúvio, sem nenhum controle interno. Imaginemos se a arca pudesse falar, e lhe fosse dada a oportunidade de um testemunho após o dilúvio. O que você acha que a arca diria? Eu penso que ela reconheceria de imediato suas limitações técnicas para tal enfrentamento e, humildemente, atribuiria sua navegabilidade sem reservas a um controle externo, sem explicação. A pedra lançada por Davi teve um efeito devastador muito além do que se podia imaginar. E nós entendemos, foi Deus quem a impulsionou. E a flecha, que atingiu mortalmente o rei Acabe, e foi atirada despretensiosamente, sem nenhum interesse do arqueiro. E é possível que o atirador jamais soube do resultado daquele tiro. Se observarmos atentamente, restritos aos parâmetros naturais, o efeito alcançado, respectivamente, pela arca, pela pedra, pela flecha,
nunca teriam acontecido. Teriam. Então, a observação desses registros deve considerar em primeiro plano o controle que foi exercido sobre eles. Sim, porque existiu um controle. A explicação está no fato de que Deus teve uma participação direta em cada episódio. E o resultado não reflete a eficiência dos elementos em si, mas a suficiência de Deus, a quem todas as coisas obedecem. É fantástico. Mas o que tem isso a ver conosco? Tudo. Porque cada um desses elementos, a arca, a pedra, a flecha, de certo modo, representa cada um de nós. Por exemplo, não importa se você tem a estrutura majestosa de uma grande arca, ou a forma bruta, até desprezível, de uma pedra, ou então o acabamento fino e esmerado de uma flecha. O controle divino sobre nossa vida é o que realmente conta. A humildade responsável conclui então que os resultados não vêm de nossos atributos ou da eficácia do manejo dos nossos talentos naturais, mas pela excelência da administração divina em nossas vidas. A arca sem leme aponta para a total inoperância própria da dependência e a dependência de sermos manobrados por Deus, segundo sua vontade, quanto ao modo, tempo e direção. A pedra retirada do leito do rio por Davi e colocada num alforje fala da condição de escolhidos por Deus que somos, com um propósito. Portanto, durante um tempo, a pedra descansou no alforje do pastor de Belém, fora da vista de todos. Mas, num segundo momento, estava cravada na testa do gigante e contemplada, admirada por todos. Se essa pedra pudesse falar e lhe fosse dada oportunidade, o que ela diria? Penso que seria mais ou menos assim. Eu nunca imaginei que deixaria o leito do rio e me tornaria o ápice das atenções. Iguais a mim, diria a pedra. Existem muitas pedras, mas a minha história é única, porque Deus fez assim. Queridos, é assim mesmo. Na condição de escolhidos, selecionados por Deus, aparecer não é prioridade. Se Davi, ao pegar a pedra no ribeiro, atirasse no gigante, exatamente do local onde estava, junto ao ribeiro, seria uma atitude precipitada. Não era o momento de atirar a pedra. Mas Davi teve que carregá-la, já na funda, até próximo ao gigante. Aguardou o momento certo e atirou. Há algo que devemos considerar e respeitar diante de Deus, que denominamos cronologia, o tempo. Mais especificamente o tempo de Deus. Porque haverá um momento próprio, em que seremos sacados por Ele e impulsionados em uma direção precisa e específica para um resultado singularmente específico. Quanto à flecha que foi atirada ao acaso, esse ato aponta para a soberania dos propósitos de Deus sobre as circunstâncias naturais
cuja evolução adquire uma conotação sobrenatural para um fim predeterminado. A vida de Acabe, no contexto histórico, estava sob júdice. Havia uma sentença de morte sobre ele e seria cumprida agora. Aquela flecha cumpriu cabalmente a sua missão, tirando a vida do rei. Se a flecha pudesse falar, depois do rei Acabe morto, se lhe fosse dada uma oportunidade, quais seriam as palavras dessa flecha? Talvez ela dissesse: olha, desde a minha confecção, até ser trazida para esse campo de batalha, não houve nada de especial. Mas depois de lançada pelo arqueiro, algo sobrenatural ocorreu. Quando eu estava no ar, é como se eu possuísse senso de direção. A trajetória que fiz, eu sei, não se explica pelas leis da física. Eu sei que mudei inexplicavelmente de direção algumas vezes, até que atingi o alvo. Conclusão, queridos. A soberania de Deus é insofismável. Impossível de ser aferida ou aquilatada pela razão humana. Como a arca, permitamos sempre seu total controle sobre nossa vida. Assim, não vamos naufragar mesmo sob um dilúvio de adversidade. Como a pedra, na condição de escolhidos e guardados no alforje do tempo de Deus, estejamos certos de que seremos impulsionados pelo poder do seu Espírito para a queda de muitos gigantes. Os resultados se farão sentir muito além do que poderíamos prever. Finalmente, como a flecha cortando o ar sem ter a priori um propósito definido, mas tendo sua trajetória ajustada pelo querer de Deus. Nosso curso existencial pode, a princípio, não ter sido projetado com grandes pretensões, mas a eficácia do ajuste que permitimos o Espírito Santo fazer será coroada de uma realização que transcende nossa imaginação para a glória de Deus. Está escrito na palavra de Deus: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ainda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Eu quero frisar mais uma vez o pensamento que, a princípio, eu citei. A interação divina faz com que a evolução das circunstâncias deixem de obedecer a critérios naturais para produzir resultados que não podem ser aferidos pelos parâmetros da lógica. E se você crer, isso vai ocorrer.